Nas últimas semanas, percebi que havia muita gente nova chegando no nosso meio e que nós, como igreja, crescíamos, porém algumas coisas precisavam ser ajustadas, coisas do mundo espiritual. Então, a você que nos visita, eu vejo várias pessoas que nos visitam, hoje eu não vou sinalizar todas essas pessoas, mas apenas eu gostaria de vê-los. Quem está aqui pela primeira ou segunda vez, só dê um sinal com a mão, por gentileza. Primeira vez, né, Elisângela? Eu estou vendo um casal aqui, alguém aqui, famílias ali, um casal. Eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos e que quase sempre a gente está num tempo aqui de muita celebração, de muita partilha. E esse culto de comunhão, esse culto de família do domingo é para nós um momento muito importante. Eu quero dizer que você é bem-vindo. E eu queria que você saísse daqui com um toque do cuidado de Deus. Seja nesse tempo de louvor, seja no tempo da palavra, no tempo da oração. Eu queria que você fosse capaz de ir embora daqui com aquilo que temos de melhor, com aquilo que estamos dispostos a dividir. E às vezes aquilo que você achar que, não é bem assim, não concordo tanto assim, pode deixar por aqui mesmo, a gente se vira com isso. Nós estamos acostumados a se virar com os nossos defeitos, com aquilo que às vezes não é tão bom em nós. Mas eu queria que você fosse para sua casa, debaixo do cuidado, da poderosa mão de Deus. Amém? Quero dizer que vocês são muito bem-vindos. Hoje talvez muitos visitantes e tantos outros que já são de terceira, quarta vez, talvez no final não consiga falar com todo mundo, mas gostaria muito de conhecer você, de te ver aqui outras vezes. Eu vejo pessoas que eu não vi há algum tempo que estão aqui hoje, e nada é por acaso. Porém, hoje eu quero partilhar uma palavra que na verdade é uma palavra didática. Eu preciso trazer informações para essa igreja, e nós estamos diante de um cenário espiritual muito ruim. Eu quero partilhar com você e gostaria que você fosse capaz de assimilar. Amém? Eu louvo a Deus porque o Ivan e a Elisângela foram aqui uma engrenagem importante, uma ferramenta de Deus para aquilo que queremos fazer. Eu queria receber na adoração. Eu queria que os nossos ministros estivessem sentados. Eu queria acalmar o nosso coração, desafogar aquilo que tem sido muito cíclico. Eu queria destrancar os nossos ouvidos para aquilo que é simples, para aquilo que é íntimo, para aquilo que é bom. E muitas vezes a gente está quase que intoxicado de tanta coisa, de tanto barulho, de tanto movimento, de tanta informação. E eu percebi que esse ano, de uma maneira específica, o carnaval acontece num período muito curto em relação ao final do ano. O carnaval, que geralmente dava lá em março, esse ano cai no dia 12 de fevereiro. A movimentação começa, na verdade, no dia 8 de fevereiro, a sexta-feira que antecede um final de semana prolongado. Ou seja, nós estamos há 13 dias, ou melhor, há 12 dias. Se eu não contar hoje e não contar o sábado, nós estamos há 12 dias de um dos momentos mais espirituais no mundo espiritual, de um dos momentos mais intensos na história da sociedade brasileira. Você sabe que o carnaval é a festa da carne, a festa em que se pode tudo, onde ninguém é de ninguém, onde os corpos não pertencem a ninguém, aonde a boca, aonde os órgãos não pertencem a ninguém. E falando de órgãos, lembrei que preciso liberar as crianças. Amém? Crianças até 8 anos vão descer com a Jéssica. Pais podem liberar as suas crianças. Se você porventura não quiser liberar seu filho, ele quiser ficar com você, ele estiver dormindo, você achar que ele é muito pequeno, fique com ele no seu colo, não tem problema. Mas tem uma equipe lá embaixo com o lanchinho, com a programação, e que vai receber a informação que nós estamos recebendo aqui, vai receber lá embaixo. É até importante que o seu filho receba na linguagem dele a informação lá, porque nós vamos usar uma linguagem muito franca aqui, amém? Amém, igreja? Nós vamos usar uma linguagem muito franca. Então você não escandaliza comigo, não. Amém? Ok, as crianças estão indo e creio que vai ser bênção lá. Queridos, então identifiquei que as potestades, os governos
o mundo espiritual, aquilo que luta contra a nossa vida. Vou usar uma palavra clara para você entender. Os demônios que nos cercam, as entidades que nos afligem, aquilo que é mal se organizou muito rápido. O ano terminou e essa potestade se organizou muito rápido porque ela tem uma obra a fazer. Uma obra de Satanás, que a Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E é justamente isso que acontece no período de carnaval. Você sabe que o maior índice de infestação de doença sexualmente transmissível se dará no carnaval. Você sabe que o maior índice de gravidez indesejada se dará no carnaval. Você sabe que o maior índice de infrações cometidas por pessoas que bebem e dirigem se dará no carnaval. Você sabe que famílias inteiras se perderão nas estradas por causa do deslocamento do tempo chamado festa da carne. Eu ouvi uma pregação hoje de uma pastora e eu fiquei absurdado com a verdade com a qual ela falou sobre a necessidade que a terra tem de beber o sangue das pessoas, de receber a morte dos homens, aquilo que fortalece principados, potestades e dominadores do mal. Eu fiquei espantado, e eu tenho 10 anos de fé. Ela começou a tratar de vida sexual e foi aprofundando, e ela foi fazendo uma ligação de como as pessoas lidam com vida sexual, e isso é terrível. E nós estamos enganados demais como sociedade, e não tem sido muito diferente, infelizmente, dentro da igreja. E deveria ser. Eu quero que o Marcel dê um jeito de gravar. Bruno, se você puder gravar para mim, eu preciso dessa palavra gravada. Tem pessoas esperando essa palavra aqui. Eu estou atendendo várias pessoas que estão esperando essa palavra. Estão esperando o start desses 12 dias. E aí então eu percebi, eu vinha caindo em si, mas na quinta-feira foi muito forte para mim. Eu pude reunir toda a informação que estava ao meu redor. Porque você sabe que eu não cuido só dessa igreja. Eu ministro em outras igrejas, eu acompanho alguns pastores, eu acompanho ministros. Eu sou uma referência para essas coisas, então, por telefone, por MSN, amigos em outras cidades, e eu comecei a entrar em contato com realidades muito fortes a respeito de vida sexual dentro da igreja. E eu estou tratando de nada mais e nada menos do que de pelo menos 4 ministros envolvidos com assédio homossexual. 4. Eu estou tratando com pelo menos 3 pessoas diretamente abusadas sexualmente, das quais 2 delas são crianças. Estou te falando de pedofilia. Eu estou tratando com vida sexual no casamento distorcida. Eu estou tratando com infidelidade conjugal. Tem um levante para destruir a família estabelecido nesse tempo, e nós temos fechado os olhos para isso. Simplesmente fechado os olhos, como se não fosse conosco. E aí eu falei, Deus, como é que isso se estabeleceu? E Deus falou, olha ao seu redor. E eu comecei a olhar ao meu redor, e talvez isso tudo se ajuntou muito rápido na minha vida, porque a semana que retrasada, instalaram um telefone na minha casa, fixo. Na sequência, uma TV a cabo, e agora nós estamos esperando a internet banda larga. Como a pastora vai trabalhar em casa esse período cuidando do meu filho, ela precisa de internet para poder a gente trabalhar. Ela é minha assessora na vida profissional também, ela trabalha comigo. E na vida ministerial. Para trazer internet, é obrigatório ter um telefone. Se você quiser pagar só a internet, o telefone é mais caro se você comprar internet, telefone e TV a cabo.
Mal sabia eu que, de alguma maneira, meio que querendo ter uma desculpa de que eu ia ter canais de desenhos para minha filha, que fica muito dentro de casa, e que eu ia ter canais com muita cultura e entretenimento. Mal sabia eu, e eu sabia disso, mas eu talvez não quis ver de que eu ia pegar maldição com a própria mão e colocar dentro da minha casa. E a televisão em si não é uma maldição, nem a internet. Mas, meu irmão, se você não tiver em condições de usar isso, se você não for espiritual e não tiver decisão para resolver isso, eu tenho uma má notícia para você. Você está anulado. Você está vencido. Você está literalmente perdido. Sua casa se perdeu e talvez você nem saiba. Então, para isso, eu quero partilhar algumas coisas. Eu precisaria de muito tempo. Porém, eu não vou fazer tudo isso hoje. Quero dar algumas instruções hoje e gostaria de te dizer que daqui até o período de carnaval nós temos esse mais 2 domingos. A próxima quinta e a outra, mais 2 domingos. Ou seja, mais 4 encontros regulares como esse. E eu gostaria muito que você estivesse em todos. Vai ser profundamente revelador. Vai ser profundamente libertador para a sua vida. E se você entrar no propósito como um todo conosco, quando você terminar esse jejum, você vai estar dentro do retiro de carnaval. Nós temos um retiro espiritual durante o período de carnaval, marcado para o dia 9, de 9 a 12. Entra sábado, domingo, segunda e sai na terça. Terça, dia 12, que nós vamos fazer um batismo. Quem vai ao retiro pode batizar assim, quem não vai pode batizar assim. E os meus familiares, que nem são cristãos, podem ver meu batismo? Sim. Nós estaremos retirados numa chácara nas mansões de aeroporto. Vamos sair daqui sábado à tarde às 2 horas e vamos voltar terça às 17 horas. Crianças de até 5 anos não pagam, crianças de 6 a 10 pagam metade. Famílias com 3, 4 ou mais pessoas têm uma negociação diferenciada. É um retiro, não é para lucro, é um retiro só para nós cuidarmos da nossa vida espiritual. E o valor que está ali de R$80 por adulto é um investimento na sua alimentação e na locação do local. Até o transporte nós vamos fazer por conta nossa e risco nosso. Então, você que faz parte dessa igreja, eu creio que você vai entrar no propósito comigo e vai sair do outro lado dentro do retiro. E aí, muito mais do que apenas falar, amanhã eu estou no retiro, e ficar lá esperando que Deus faça alguma coisa, você vai se quebrantar primeiro, você vai se informar primeiro, nesses 12 dias, e aí você vai poder chegar lá apto a ser ministrado no seu coração, a ser visitado nas suas emoções. E eu queria dizer para você que nós vamos, então, estabelecer um jejum. Eu partilhei isso aqui quinta-feira. De amanhã até o dia 12. Perdão. De amanhã até o dia 8. Um jejum que nunca fizemos. Um jejum com base muito mais na nossa realidade atual do que na aplicação de um jejum. Quando eu falo de jejum, você entende? Abstinência de alimentos. E talvez a abstinência de alimentos seja a coisa menos importante para nós. Já fizemos vários jejuns assim. Mas eu queria compartilhar com você um texto que está no 2º livro de Crônicas. Pode abrir. 2º livro de Crônicas, capítulo 20. 2ª Crônicas, lá no Antigo Testamento, capítulo 20. Achamos? Preste a Bíblia para quem está do seu lado. Deixa eu te contar uma coisa. Você precisa carregar uma Bíblia de papel. Você precisa transferir essa palavra para dentro da sua mente. Você não pode ter uma Bíblia só no seu celular. Você não pode ter uma Bíblia que acaba a bateria dela. Você não pode ter uma Bíblia que dá tilt. Você precisa de uma Bíblia que, se você quiser abrir, ela abre. Você precisa de uma Bíblia que, se a energia acabar, você vai conseguir ler ela mesmo assim. Se o seu carregador queimar, você não pode ter uma Bíblia que queima, joga fora. Você tem que ter uma Bíblia, você tem que manusear isso aqui.
E quer saber de uma coisa? A projeção que fazemos aqui é por causa dos visitantes. Você que é membro dessa igreja precisa carregar a sua Bíblia com você. Você precisa usar, saber mexer. Aonde estão as coisas? Dura coisa é querer saber onde é que está uma passagem. Aí a pessoa me liga e fala: pastor, onde é que está a passagem sobre nascimento de Jesus? Aí eu vou lá explicar para ele onde está. Nós precisamos lidar com essa palavra. Depois disto, sucedeu que os moabitas e os amonitas, e com eles alguns dos meunitas, vieram contra o rei Josafá para lhe fazerem guerra. Vieram alguns homens dar notícia até o rei Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além da região do mar, e eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em toda a tribo de Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, do átrio novo, e disse: ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus no céu? E não és tu que governas sobre todos os reinos das nações, e na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lançaste fora moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Mas agora, pois, eis que os homens de Amon, de Moabe e os do monte Seir, pelos quais não permitiste que passassem os filhos de Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que, como eles nos recompensam, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar, ó nosso Deus, não os julgarás? Porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também os seus pequeninos, as suas mulheres e as suas crianças, na sua tradução, que aqui está escrito, seus filhos. Até aqui é suficiente. Olhe para mim. O rei Josafá era um homem temente a Deus, e ele estava agora diante de uma informação terrível. 3 exércitos estavam acampados em uma região muito perto da dele. Não daria tempo de se organizar. É tipo assim: como eu vou organizar os meus exércitos se eles estão a menos de um dia de viagem de mim? Eles estão acampados muito perto para me atacar. O rei Josafá temeu, e a Bíblia diz que ele buscou o Senhor e lembrou a Deus as promessas que Deus tinha feito. Desviou eles daqueles caminhos, separou aquele povo, mas agora eles estavam vindo para tomar tudo que era deles. E ele então apregoa um jejum, estabelece um jejum, e a Bíblia diz que na igreja, na casa do Senhor, diante do Senhor, todos estavam de pé prontos para um tempo de jejum, de clamor, de oração e de intercessão. Quem estavam? Os velhos, os homens, as mulheres e os pequeninos, as crianças e os filhos. E eu entendo então que nós estamos meio que muito parecidos, numa situação muito semelhante a essa situação do rei Josafá. Eu olho para o que está ao nosso redor, eu olho para o que está muito próximo, eu olho para as potestades espirituais que estão ao nosso redor, tentando nos afligir, e vejo que nós estamos diante de um profundo risco, de um alto perigo. E diante disso eu temo. E diante disso eu fui diante de Deus e falei: Senhor, a igreja não é um lugar seguro para os nossos filhos, a igreja não é um lugar seguro para os nossos casamentos, a igreja não é um lugar seguro para os nossos jovens, a comunhão não é um lugar seguro para então vivermos a santidade.
e fugirmos do pecado e lutarmos e aprendermos a lidar com isso. Ventilador para mim aqui, por favor. E aí então eu resolvi estabelecer um jejum. E nós vamos estabelecer um jejum de amanhã, dia 28 de janeiro, até a sexta-feira que antecede o carnaval, dia 8 de fevereiro. Contando, são 12 dias. Só que retirar uma das nossas refeições, como fazemos, e orar nas reuniões e também na nossa casa e nos alimentar de textos bíblicos, são jejuns com os quais nós já lidamos muitas vezes. O jejum que eu quero propor a vocês é um jejum para valentes. É um jejum para gente que entende a proporção da fé e do risco do qual eu vou partilhar e do qual estamos dizendo aqui. É um tipo de jejum que vai provar para você que o seu cristianismo é raso. Você vai ter que se confrontar consigo próprio de que você tem vivido muito distante daquilo que Deus espera que nós vivamos. Você vai ter que se movimentar. E eu estou te dizendo isso porque eu comecei o jejum quinta-feira à noite. Eu terminei o culto e fui para casa dentro desse propósito. E falei, a nossa casa vai jejuar 15. A igreja 12, mas eu, a minha esposa e a minha filha, vamos jejuar quantos? 15. Sexta, sábado e domingo. Quinta-feira eu já comecei. Porque a proposta do jejum é para você se desintoxicar. É para você fugir daquilo que coloca tudo isso na sua porta. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem uma passagem em Deuteronômio capítulo 7, verso 26, que diz assim: não coloque uma coisa amaldiçoada dentro da tua casa. Quando você identificar que uma coisa é maldição, lance isso fora. Odeie isso de todo o seu coração. Porque senão você vai se tornar a imagem e semelhança dessa coisa. Eu há muito tempo atrás entrei em contato com essa passagem do texto bíblico em várias traduções. E o dia que, a primeira vez que eu entrei em contato com ela, um pregador falava sobre televisão. Sobre o aparelho de televisão colocado com as nossas próprias mãos dentro da nossa casa, num lugar de honra, ocupando o lugar mais precioso da casa, tomando para si as atenções de uma casa. E eu me lembro então da história de um garoto que chegou para Deus e fez uma oração dizendo: Deus, eu gostaria de ser a televisão da minha casa. Afinal de contas, o meu pai para ouvir a televisão da minha casa. Eu gostaria que ele parasse para me ouvir. Afinal de contas, a minha mãe não deixa que nada e nem ninguém interrompe ela quando ela está assistindo uma novela na televisão da minha casa. Eu queria esse tempo dedicado a mim, eu queria essa atenção. Eu queria falar nessa casa e ser ouvido. Eles jantam em volta dessa televisão. Eles se alimentam da informação dela. Ela brilha. Ela tem tantas coisas coloridas, divertidas. Ela é atraente. Todo mundo que chega aqui se envolve aqui. A nossa sala de estar, nós estamos aonde ela está. Queridos, a minha casa tem 3 aparelhos de televisão. E a quarta está emprestada para alguém. Estou falando para você que eu sou pastor. Estou falando para você que eu leio Bíblia, que eu oro, que eu jejuo, que eu atendo pessoas, que eu mando e-mail, que eu mando SMS. Eu estou falando para você que eu preparo estudo, eu escrevo, eu monto arte. Eu faço essa... Eu estou ocupado com as coisas, mas ainda assim na minha casa tem 3 aparelhos de televisão. 2 de DVD. Eu tenho 2 notebooks, um tablet, 2 telefones que conectam na internet. Eu trabalho com outro. Eu trabalho na minha mesa, tem 2 computadores. Além dos meus notebooks, eu tenho 2 computadores fixos na minha mesa.
E aí Deus falou: olha ao seu redor, filho, vocês estão sendo roubados de si próprios. Roubados de si próprios. Interessante que a Bíblia, em Mateus capítulo 5, verso 29, diz: se o teu olho te fizer pecar, lança fora. Se a tua mão te faz pecar, corta fora. E Jesus não está falando de automutilação, mas ele está falando que entre se perder e manter a sua completude da carne, e manter todos os seus sentidos, é melhor que você não tivesse o sentido, mas se salvasse, e não se perdesse. Mas a verdade é que nós estamos nos perdendo, e nós não somos capazes de tirar de diante de nós o que nos faz pecar. E aí eu vim fazendo estudos sobre sexualidade, eu vou falar muito sobre isso mesmo, e sobre pecado, e entrei em passagens como 1 Coríntios capítulo 6, verso 15, põe lá, essa a gente pode ir direto ali, só para ganhar tempo. 1 Coríntios, Novo Testamento, Marcelo, lá embaixo. Ah, é o mouse? Ah, eu vou na Bíblia aqui. Tá vendo? Você não pode ter uma Bíblia que o mouse te impede de ler ela. Não dá. 1 Coríntios capítulo 6, verso 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fujam da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que deveria estar em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque vocês foram comprados por um alto preço. Agora, pois, vocês devem glorificar a Deus nos vossos corpos. Eu falei: Deus, não é uma questão de sair com a prostituta, não, Deus. É uma questão de sair homem com homem, mulher com mulher. Deus, não é mais uma questão de eu ser apenas o adolescente fornicando com a minha namorada. Eu estou com ela e estou com ele. Eu estou com um e estou com o outro. Não, tá tudo bem, não. Mas não é apenas um membro desta igreja fazendo isso, é um ministro. Não desta igreja específica, mas da igreja do Senhor. E eu quero apresentar um vídeo para você. Eu vou passar o vídeo 2 vezes. Você me perdoe, 2 vezes. A primeira eu quero que você se concentre nas imagens. Porque como ele é tradução por legenda, a primeira vez você se concentra nas imagens. Ele é um vídeo que quase precisa de explicação. A segunda vez eu leio a legenda para você. Porque a fala são de vários países. Tem uma família japonesa falando, tem uma família espanhola falando e uma família americana. Então é tudo por legenda. Esqueça a legenda, eu quero que você veja as imagens. Depois a gente assiste de novo, aí você concentra no que você quiser e eu vou ler as legendas. Até para alguém que talvez tenha um pouquinho de dificuldade com leitura, a gente vai colocar isso. Para só um pouquinho. Ou ainda não, deixa aí, deixa eu ajeitar. Põe o tema de Pedro aí. Queridos, eu comecei esse culto com uma oração aqui, com os ministérios. E 2 Pedro, capítulo 2, verso 19, diz assim, que aquilo que te vence se torna o seu Senhor. Aquilo pelo qual você é vencido passa a governar a sua vida. E você quer saber de uma coisa? Foi muito difícil ficar lá em casa
Sexta, sábado e hoje. Sem televisão e sem internet. Foi muito complicado perceber o quanto estamos plugados, conectados. E, por favor, você que não tem internet em casa, ou que não tem um Facebook, não ache que você está isento disso, não. Está mais próximo de você do que você imagina. Segunda Pedro 2,19. Eles prometem muitas coisas, mas a verdade é que você se torna servo daquele que te libertou. Perdão, você se torna escravo daquilo que te venceu. Eu comecei a olhar tantas passagens, mas uma me pegou por causa do plano de Deus. A gente fala muito do plano de Deus, da vontade de Deus, mas há um texto em Gênesis capítulo 20, verso 6. Projeta lá, Marcelo. Gênesis capítulo 20, verso 6. Eu tenho uma pergunta para você. Você que leva a sua vida sexual do jeito que você quer? Você que consome pornografia na internet? Você que se masturba? Você que leva a vida numa boa, como se tudo isso fosse muito normal e não leva em consideração o que Deus pensa a respeito disso? Eu queria te lembrar que um homem tomou legalmente a esposa de Abraão. Abraão foi entrar em uma terra e ele tinha medo de ser morto pelos líderes daquela terra. Era lei naquele tempo de que um governante, um rei, poderia escolher a mulher que quisesse para si. Quando Abraão peregrina na região de Gerar, há então um rei que se interessa pela sua esposa, que é muito bonita. Legalmente, ele poderia requerer aquela mulher para ser sua esposa. Agora vai haver uma concordância, porque para se proteger, Abraão, um covarde, o amigo de Deus é um covardão antes da experiência com Deus, ele vai dizer assim: Sara, por favor, se eles te perguntarem se você é minha esposa, diga que não. Minta e diga que você é minha irmã. Porque se você sendo minha irmã, se eles te pedirem, eu te dou. Mas eu vivo. Se eles não pedirem, a gente passa batido. Mas acontece que aquele rei pediu Sara. E levou Sara para o seu quarto. E quando aquele rei estava dormindo, Deus vai visitar ele. E vai dizer o seguinte: volta um pouquinho, no 5. Mais um pouquinho, no 4. Ora, Abimeleque, o rei, ainda não se havia chegado a ela, a Sara. Perguntou, pois: Senhor, matarás porventura também uma nação justa? Abimeleque falando com Deus. Não me disse ele mesmo, o próprio Abraão, que ela era sua irmã? E ela mesmo me disse: ele é meu irmão. Abraão manda Sara mentir, Sara concorda em mentir. Ele é meu irmão. Na sinceridade do meu coração e na inocência das minhas mãos eu fiz isso. Olha o rei falando: Senhor, eu fiz isso porque a minha lei me permite. Eu fiz isso de sinceridade, eu perguntei. Mas Abraão, por medo, falou que ela era irmã e ela confirmou. Agora, pois, olha lá, ó, ao que Deus lhe respondeu em sonhos: bem sei eu, ó Deus falando, que na sinceridade do teu coração fizeste isso. E também eu tenho te impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Por isso não te permiti tocá-la deve ser mais ou menos assim. Abimeleque tira a roupa e vai para cima de Sara. E o que acontece? Dá em nada. Não te permitir tocá-la é isso, porque o único jeito de permitir que um homem não toque uma mulher, se ele estiver naquele negócio, é desse jeito. Agora, pois, ó Deus falando para ele em sonho: agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque ele é profeta e ele intercederá por ti e você viverá. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerá e tudo que é teu vai morrer também. Queridos, olhe para mim. Deus estava interessado em que Sara fosse
pura. Em que Sara, a mulher que recebeu com seu marido uma promessa de constituir uma nação como descendência, tão numerosa quanto as estrelas do céu, Deus queria que essa mulher fosse pura. Que ela tivesse vida sexual só com seu esposo. Estou dizendo que Deus interviu numa questão sexual, com o direito legal de um rei e com a autorização covarde de um homem e com o consentimento idiota de uma mulher, concordando com a tolice do seu esposo, e ainda assim Deus estava interessado em guardar a vida sexual dessa mulher, porque Ele tinha uma promessa para ela. Eu quero te fazer uma pergunta. Se Deus tiver uma promessa para você que envolve guardar a sua vida sexual, você estará em condições de cumprir essa promessa? Ou você vai se perder por concordar com um marido tolo, por ter um marido covarde, porque é legal, porque é legítimo diante da lei? Eu quero saber, se fosse você a Sara do Abraão, a quem Deus prometeu, se você seria guardada. Se fosse você o homem nessa situação, se você seria guardado. Mas Deus falou: Abimeleque, eu te mato se você mexer na minha filha. Abimeleque, eu acabo com tudo que é seu. Eu não deixei você tocar nela. Eu tenho uma promessa para ela. Não põe a mão nela. Devolve ela para o marido dela e pede para ele orar para você. Porque ele é um covardão, mas é meu amigo. Deus interferindo na estrutura de relacionamentos sexuais. Provérbios 5:22, antes do nosso vídeo. Para você que está nos visitando, o nosso culto começa às 19 horas e termina antes das 21h30. Quase sempre. Hoje eu vou até o final. Até enquanto eu precisar discernir isso aqui. Provérbios 5:22. Quanto ao ímpio, as suas próprias iniquidades o prenderão, e pelas cordas do seu pecado será detido, será amarrado. Deixa eu te dizer uma coisa. Pecado aprisiona pessoas. E pecado a palavra harmatia do original quer dizer errar o alvo. Pecado não é o que você acha que é pecado e o que você acha que não é. Pecado é errar o alvo. Pecado é escandalizar o outro. Pecado é se condenar naquilo que aprova. Pecado é ler, entender e não fazer. Pecado é achar que ninguém vai ver. Pecado é achar que a linguagem dessa geração, isso aí tem nada a ver. Isso aí tem nada a ver. Não é bem assim. O mundo mudou, o mundo é moderno. A gente tem que se adaptar, tem que ser contemporâneo. É uma nova geração. E eu vou falar muito sobre idolatria. Porque a internet, em especial o Face e a televisão, estão ocupando lugares de deuses, junto com o dinheiro. Famílias de cristãos que têm por Deus Face, televisão e dinheiro. Eu vou te contar. A filha menor idolatra o Face. A esposa idolatra a televisão e as suas novelas. O estilo de vida das novelas. E o homem idolatra o seu trabalho com o seu dinheiro. E eles são cristãos. E Deus está em quarto lugar das prioridades dele. Porque ele acessa o Face todo dia. Ela liga a TV todo dia. A menina entra no Face todo dia. A esposa assiste a TV todo dia. E o pai sai todo dia para correr atrás de dinheiro. E dá uma conferida no saldo para ver se está tudo certo. E de Deus eles se lembram no domingo à noite. Agora, assim como estamos aqui. Idólatras. Que vão se transformar à imagem e semelhança dos seus ídolos. Você gosta de dinheiro, vai ficar com cara de dinheiro. Você gosta de TV, vai ficar com cara de TV. Você gosta de Face, vai ficar com cara de Face. E se você gosta de Orkut, quer dizer que você está atrasado no tempo. Mas vai ficar com cara de Orkut.
Ter Face é pecado? Não. Eu tenho. Assistir televisão é pecado? Não. Eu assisto. Pecado é quando isso ocupa o seu coração. Pecado é quando você é vencido por isso. Quando você se torna escravo disso. Pecado é quando Deus fica em segundo plano e você coloca isso em primeiro lugar. Pecado é não ter uma Bíblia de papel na sua casa, irmão, e ter uma televisão. Quero te dizer que tem 3 televisões na minha casa, mas tem 10 Bíblias. Beleza? Talvez na sua casa só tenha uma televisão, mas não tenha nenhuma Bíblia. Talvez na sua casa tenha Bíblia, mas você liga a televisão e não abre a Bíblia. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem uns desenhinhos do Face que é mais ou menos assim. É uns bonequinhos bem toscos assim. Eles falam assim: o que queremos? Vitória. Como queremos? Sem luta. Não existe. O que queremos? Santidade. Como queremos? Sem esforço. Não existe. O que queremos? Ser livres. Como queremos? Que alguém nos liberte sem que nós façamos nada. Não existe. Não existe. E aí, sobre o propósito, eu falei assim: quer saber de uma coisa? Quer saber quem é que vai fazer esse jejum? Aí um falou: eu. Não estou perguntando para você quinta-feira. Eu falei: não estou perguntando para você se você vai fazer o jejum ou não. Eu estou te dizendo, é um jejum para toda essa igreja. É um jejum para todos. É um jejum para os nossos filhos. E eu sentei a minha filha e falei: filha, a televisão não é de todo mal. O canal a cabo não é de todo mal. O seu tablet não é de todo mal. Mas nós precisamos provar que nós dependemos de Deus e que nós não estamos presos a isso. Filha, nós vamos desligar. Você desliga com o papai? Ela falou: desligo, pai. Falei: nós vamos ter mais tempo para comer junto, para conversar. Comer na mesa. Conversar com seus filhos. A sua esposa está desesperada pedindo para você conversar com ela. Ela está conversando até com o demônio. Porque mulher conversa com cobra se você não conversar com ela, meu irmão. É Eva lá no jardim. Adão saiu fora. Eva conversou com o demônio. Mulheres precisam conversar. Você precisa ouvir sua esposa. Você precisa fazer o seu filho, querer ser seu filho, só isso. E não ser a televisão da sua casa. E não ser o seu Face. Seu filho não pode. Tem umas tirinhas agora no Face que é assim: tá um nenezinho no banheiro, ele destruiu tudo. De rolo de papel higiênico, a pasta de dente, ele quebrou com tudo. E a frase é assim: agora eu quero ver minha mãe não sair do Face. Soa como brincadeira, queridos, mas é uma verdade. Você quer ver outra que eu vi? Naquele dia o Face revelará porque você não tinha tempo para Deus. Vai estar tudo registrado. Não é naquele telão do céu, não. É no seu próprio histórico do Face. No seu próprio histórico do Face tem lá 14h57. Estou cansada. 15h04. Comendo brigadeiro de chocolate em casa. 16h17. Saindo do trabalho. Pegando chuva. Pensamento. Isso para não dizer ministros com as suas câmeras fotográficas sem camisa. Peraí. Então eu não posso tirar minha camisa aqui porque ficaria muito escandaloso, certo? No Face pode, né? Eu acho que no Face mais pessoas veem do que aqui. Eu acho que quando você tira a sua camisa lá, eu acho que você está dando margem para que te aconteça o que acontece. Nunca ninguém tentou me assediar, mas no meu Face não tem eu de biquíni também. Quero te falar uma coisa, irmã. Você não sabe se vestir. Suas fotos são uma vergonha no Facebook. Vocês não sabem se vestir. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu sei o tamanho da sua bunda. Eu sei se os seus seios são em pé ou caídos. Eu sei o tamanho do seu sutiã. Eu sei a largura da sua cintura. Muitas vezes eu vejo a cor da sua calcinha, porque se você ajoelhar aqui na frente, você mostra tudo.
Tem irmã que se abaixar para orar, tem irmã que jamais estará sentada aqui na frente, porque se ela sentar aqui o pastor desvia. A saia dela é muito curta. Sua roupa é muito transparente, é muito colada, ela é muito sensual, ela é muito insistente. E aí você ainda está tirando foto. Você está fazendo bico, você está fazendo pose, murchando a barriga, batendo no espelho, segura por aqui. Eu quero te dizer que você está buscando maldição para si próprio, com as suas próprias mãos. Eu quero te dizer que Satanás não está precisando fazer nada na sua vida, você está fazendo por si mesmo. Eu quero te dizer que você se comporta igual uma cachorra e quer ter um príncipe. Cachorra atrai cachorro, princesa atrai príncipe. Já dizia pastora Sara Shiva. Lembra do SNZ, da Sara? Ela é pastora e o ministério dela chama, sei lá, Princesa Preciosa. Princesa de Jesus, não sei. Eu sei que ela fala, mulher... Peraí. Onde você vai? Lounge. Cowboy Forever. Camaru. Ah, o que você veste? Saia curta. Top colado. E salto alto. O que você quer atrair, irmã? Você vai atrair os doces do Camaro amarelo. Você vai atrair esse tipo de homem. Só que eu estou cansado de ver você atrair justamente o que acha que serve, levar para sua casa, e aí você não dá conta de viver com ele. Porque isso é muito bom para uma noitada, mas viver com esse tipo de gente pro resto da vida deve ser um karma. Deve ser um terror. Deve ser uma lasqueira. Você casar com um cara que tem a sua vida sexual distorcida. Você casar com um cara que não respeita uma mulher. Mas ele te achou, queridona, no lugar onde as mulheres sem respeito vivem. Então ele acha que você vai tolerar isso tudo. Eu quero avisar você que entrou no relacionamento de alguém, destruiu o relacionamento dele, traiu, fez ele trair a sua namorada, esposa, e entrou na relação com ele, que você é a próxima da fila, minha filha. Você é a próxima da fila. Ele fez isso com ela, fará com você. Fará com você. Pastor, eu estou muito preocupado. Eu achei um namorado, ele é tudo. Tudo, pastor. Ele é trabalhador, ele é bonito, ele tem muitos amigos, ele é um cara fantástico, ele me trata tão bem, a gente sai, ele tem um papo inteligente. Só tem um problema, pastor. Ele bate na mãe dele. Será que eu devo casar com ele? Claro, filha. Claro que você tem que casar com ele. Essa mãe precisa parar de apanhar. Essa mãe precisa parar de apanhar. Pastor, o senhor acha que ele vai bater em mim? Eu não acho isso não, filha. Não, mas o senhor está falando, eu tenho certeza. Não, pastor, então já está definido. Não quero ele mais para mim. Lamento muito pela mãe do indivíduo. Vai continuar apanhando. Você quer saber quem é uma pessoa? Vê o que ela faz. Querido, vê como é que... Adolescente, vê como é que o queridinho lá do Face, que ele é uma graça no Face, vê como é que ele trata a mãe. Vê se tem foto da família dele lá, ou só tem foto dele de sunga, de cheque-cheque. Vê se ele usa a tecnologia para o bem. Ou se é só para si próprio. Ou se é só para se promover para o seu ego. Que isso? Estou falando em tom de brincadeira de uma coisa tão séria. Tão séria. Vamos assistir os vídeos 2 vezes. Primeira vez ligado nas imagens, segunda vez eu leio a tradução junto com você. Ó, vai devagar, hein? Eu vou apagar as luzes. Abra o canal. Isso.
Não, você vai clicar com o direito e mandar abrir com. Isso. Isso, Alt Enter e dá volume aí. A queda da igreja não será pela desculpa que a falta de educação. Será uma desintegração das famílias dentro da igreja. Josh McDowell. Volume. Hey. Volume. You doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Oh, okay, voy a menos a la cena, ¿ok? Ok. Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each other. Los abuelos que tenemos en la familia, que los cuiden mucho y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden Dios y también para esta familia bien especialmente para todos. En el nombre del Padre. Na pinagkaloob niyo sa akin. 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online. E a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2,5 bilhões de mensagens pornográficas são circuladas. E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens e 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados,
68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias. E mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Josh McDowell lançou uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. JustOneClickAway.org tem recursos e treinamento se você está sofrendo com essa dependência. A esperança está apenas a um clique de distância. Para mais informação, visite JustOneClickAway.org. Precisa acender a luz, não. Nós vamos assistir só a primeira metade, certo? Essa segunda metade são dados, ela mesma narrou. Dados assustadores, em números. Mas a primeira parte é uma família americana, tem um filho no tablet, a moça que aparece é a pornografia, que uma vez conectada, não sai da mente. Depois tem uma família espanhola, o marido está sozinho na sala, vai a um canal pornográfico, a esposa chega, ele já está plugado. Pode ver que a esposa ali não vê o que ele está fazendo. A terceira família é uma família japonesa, uma garota no seu celular, e tem 2 garotos representando ali a pornografia, a sensualidade. E aí, depois eles chamam para o jantar, estão lá orando, e mesmo quem está orando ou está recebendo uma oração, está totalmente envolvido por aquele lixo que aprisiona esse número de pessoas e que as pessoas ainda acham normal. Eu vou te dar alguns dados, mas antes nós vamos assistir a primeira parte de novo. Vamos lá, Marcelo. A queda da igreja não será pela desculpa de que há falta de educação. Será de uma desintegração das famílias dentro da igreja. Essa é a campanha de um site criado pelo Josh. Just One Click Away. Garoto americano no seu tablet, no seu iPad. Quando ele clica, ela agora chama a atenção dele e começa a despertar ele. Você está fazendo a sua tarefa? Posso te perguntar uma coisa? Ele nem responde. Você acha que eu sou bonita? Qual a parte de mim que você gosta mais? Você gostaria de ver mais? A mãe vai chegar. Eu posso te mostrar o que você quiser. Honey, dinner's almost ready. Querido, o jantar está quase pronto. O que é de errado? Nothing. Nada. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Bem, termina o que você está fazendo e desça para jantar. Ele fala, certo. Marido espanhol em casa. Clicou no Multishow depois da meia-noite. Pegou ele lá. O que estás viendo? Você está assistindo? Nada. Apenas um programa na televisão. Voy a menos a la cena, Ah, tudo bem. Então estou te esperando para você vir para o jantar. Tudo bem. Olha o pai da japonesa. Aquela lá é sua filha. Hana, ajude-me a pôr a mesa, Hannah. O jantar já está pronto. Tá bem, papai. Tô indo. Felipe, la cena está lista. Felipe, vamos jantar. Max, vamos jantar. Bora todo mundo jantar. Querido Pai Celestial, obrigado por cuidar da nossa família. Obrigado por essa refeição deliciosa que tão bondosamente você nos deu. Agradeço por manter nossa família unida e tão cheia de amor. Por favor, nos ajude, nos proteja. Nós pedimos a todos.
toda la gente Proteja que ele necesita também, ayuda, proteja que essa los família em ayude. particular. Y también Em nome do para Pai. esta familia en especial. Agora é ele fazendo uma oração. Obrigado por minha querida esposa, fiel, a quem eu adoro. Pelos meus lindos filhos extraordinários que pertencem ao Senhor, mas que estão na internet. Dos 7 bilhões de E aí são os pessoas dados. no planeta. Pode tirar e acender as luzes, por favor. Um pouquinho complexo, né? Eu quero lançar alguns dados para você de uma pesquisa americana, entendendo que a realidade brasileira não é tão diferente assim. Pesquisa, por favor. Apaga só essa aqui, só para poder visualizar melhor. Vamos lá. Pesquisa sobre sexualidade nos Estados Unidos. A indústria pornográfica fatura 15 bilhões de dólares. Isso é mais do que todos os filmes de Hollywood. Pode juntar Avatar, 007, todos produzidos no ano passado. Pega lá, qual o filme que arrebentou aí? Não sei. A Viagem, o Ted, pega todos esses aí. Não dão mais lucro do que a indústria pornográfica. 200 mil sites pornográficos existem nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, e 200 unidades são criadas todos os dias. 25% dos sites associam nomes com marcas como Barbie, Disney, Nintendo, NBA, Kids, para despistar sistemas de proteção. Você sabe que existem filtros. Para despistar os filtros, ele vai lá e põe assim, em vez de pôr sex, hot, porn, não sei o quê, põe lá, Barbie Live, a vida da Barbie. Mas quando a pessoa entra, na verdade, é um site pornográfico. Só que as nossas crianças trafegam nisso. Barbie, gatinha manhosa, sei lá o que, Xuxa, sei lá o que, ué. Vamos lá. 27% de adolescentes visitam sites adultos regularmente. 21% de crianças menores de 13 anos regularmente. A gente acha que é coisa de menino. 40% dos acessos são de meninas. 62% dos pais não sabem o que os seus filhos acessam. Não conhecem os sites onde seus filhos vão. Não sabe que tipo de conteúdo aquele adolescente e aquela criança acessa. 40% dos pastores entraram em sites adultos só nos últimos 30 dias. 51% dos pastores declararam ser uma tentação frequente. 37% vive uma luta constante. Eu estou falando de pastor, hein? 25% coloca filtro de proteção. Cadê os outros 75%? 25% dos membros das igrejas confessam frequentar sites pornográficos com naturalidade, declarando, é o dado lá, declarando que não é bem assim como a igreja diz e que não há problema algum. Eu vivo uma vida com Deus, sou uma pessoa reta e me descarrego aqui. 1/4 da igreja cristã acha a pornografia virtual normal. Vamos em frente. Acabou. Eu quero fazer uma pergunta para você. Os dados são assustadores ou não? Estarrecedores ou não? Então, querido, entendendo que é preciso haver um ensino conciso, claro, sobre esse assunto, não só para solteiros, mas para casados, não só para os nossos adolescentes e para os nossos filhos, mas também para outros, e percebendo que há uma potestade que governa essa vida sexual. Na antiguidade ela era chamada de Eros, o deus do sexo. Daí vem a expressão erótico, de Eros. Sendo o deus Eros, ele é na verdade hoje para nós uma entidade ligada às religiões afrodescendentes, que é uma entidade chamada Pombagira, que é responsável por todo tipo de impulso, de opressão com relação à vida sexual. É uma entidade que recebe perfume, que recebe essas coisas todas, que recebe, é aquela que recebe o feitiço da cueca, da calcinha, essas ligações. É essa que faz a amarração para o amor, que você vê lá. Faz a amarração para o amor, traz a pessoa amada em 7 dias. Rapaz, tem gente orando para Jesus trazer o marido de volta há muito tempo, o cara não vem. A pessoa é capaz de prometer que em 7 dias ele volta. Se isso não for demônio, o que é?
Volta, mas não fica. Volta em 7 dias, mas não sustenta. Volta, mas não é de Deus. E aí, quando eu pego tudo isso, eu entendo que essa potestade, esse principado, essa entidade, se organizou muito rápido no princípio desse ano. Para concluir um trabalho que vai atingir o seu ápice no período de carnaval. E se eu não tivesse sido sensível a Deus, aqui dentro dessa igreja, dos que estão sentados aqui, uma boa parte seria engolido nesse período de carnaval. Independente de você ir a retiro ou não, de você ir pular carnaval ou não, de você estar na televisão ou não, de você assistir. Eu fui falar com a minha filha que nós íamos fazer um retiro de carnaval. Ela falou, é porque a Globeleza tirou a roupa na televisão, né, meu pai? E você entendeu. Então, queridos, eu quero dizer para você que está tudo muito bem articulado. Tem uma batalha levantada contra a nossa existência. E nós trafegamos nessa trilha. Pode tirar essa música. Nós trafegamos nessa trilha por muito tempo. Quase que de olhos vendados, com os nossos próprios pés. E nós vamos ter que tirar o pé dela. E nós vamos ter que tirar a venda dos olhos. E nós vamos ter que tomar uma providência. Então, nos próximos dias eu falo mais sobre pecado, idolatria, vida sexual. Eu tenho um compromisso com os adolescentes dessa igreja, com os jovens, solteiros. Eu vou ensinar sexo para vocês. Tudo. Vou responder perguntas. Eu vou na parte mais profunda. A conversa que você não tem coragem de ter com seu pai, com sua mãe, nós vamos ter aqui juntos. Primeiro compromisso. Segundo, casais, talvez esposa, você descobriu porque que seu marido não tem desejo por você. Talvez você percebe por que os cônjuges... tem cônjuge assistindo filme pornográfico para se excitar com a mulher e o marido. Juntos. Eu quero te dizer que estão produzindo o primeiro filme pornográfico gospel. Você não está entendendo. Para casais gospel, casado, assistir. Eu quero te dizer que já existe sex shop gospel, com produtos para evangélicos. Eu quero te dizer que existe lingerie gospel. Não é moda evangélica, que é uma calcinha mais comportada, não, meu irmão. É uma tanga. É uma tanga com peixinho desenhado. E uma abertura para você pescar o peixe com a vara. E vocês acham que eu estou brincando. Vocês acham que eu estou brincando. Então eu quero dizer para você que eu tenho um compromisso com os casais. Há muita distorção na sua vida sexual. Há muita frigidez. Há muito abuso entre marido e esposa. Marido querendo fazer coisa que a esposa não quer. Esposa querendo fazer coisa que o marido não quer. Que é isso? E está todo mundo distorcido. Agora, como é que pega um menino educado com a pornografia, que o pai leva na zona para ele perder a virgindade, e que ele se masturba e vem com aquela ideia daquelas prostitutas suecas do meu tempo, assim? E aí pega o cara aqui, casa e vai ser fiel agora, filho. Como é que uma menina de Deus casa com um cara desse? O que ele vai querer que ela faça para lhe satisfazer? Ela tem condição de fazer? O que uma atriz daquela, feita de plástico, treinada para o negócio, fingindo o negócio. Aí, minha irmã, depois você não faz aqueles barulhos que ela faz, não excita ele. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, eu quero fazer uma confissão terrível. Eu não estou conseguindo preocupar com os solteiros que estão fazendo sexo. Você sabe com o que eu estou preocupado? Com ministro homossexual, com pedofilia em cima de crianças. E nós vamos corrigir essas distorções
Por isso que eu disse para você que para nós é uma batalha como era para o rei Josafá. Já está aqui pertinho, ó, o carnaval é ali. A potestade já está toda montada como exércitos para nos consumir. Mas maior é o que está em mim, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então eu quero convocar você para um desafio, para um tempo de consagração, de separação. Coloca para mim a imagem. Apaga essa luz aqui, por favor. Pode ser você, querida, só. Doze dias de jejum, de desintoxicação de informação audiovisual. Vou ler para você o que está lá. Não coloque em sua casa abominação para que a sua casa não seja amaldiçoada. Assim como ela, de todo o seu coração você deve detestá-la, porque ela é uma maldição. Deuteronômio 7:26. Queridos, essa imagem, que é uma imagem forte, sim, e essa ideia, que é uma ideia tão forte quanto a imagem, e tão forte quanto o principado, é uma imagem para você, hoje ou amanhã, publicar no seu Face e sair de cena. Durante esses dias, 28/8, não estarei no Face, Skype, MSN, YouTube, plugado à TV ou na net. Apenas atenderei questões profissionais. Se for importante, me ligue. Seu respeito nesse tempo que escolhi para mim será muito valioso. Estarei orando por mim e por meus amigos. Deus te abençoe. A minha proposta é de que todos, nós e os nossos filhos, desliguemos os nossos televisores e o nosso acesso à internet. A minha proposta é que você amanhã receba no seu e-mail ou baixe de um dos nossos, já está no Face da pastora, e você simplesmente publique e deixe o seu comentário, o seu texto, tipo assim: queridos, entrei nesse propósito, não me importuna, um abraço para você, vou vencer barreira, estou sendo transformado, restaurado e limpo. Estou 12 dias fora. Me chama depois do carnaval. Se for urgente, você me liga. Agora, eu trabalho com internet. Tudo é internet. Então eu vou usar o e-mail para aquilo que é profissional. Mas não vou usar Face, não vou usar MSN, não vou usar Skype. As 3 televisões em casa, sabe o que eu fiz? Tirei da TV, arranquei as extensões, tirei as pilhas do controle, escondi os controles, arranquei as antenas, levei para outro cômodo da casa. Eu vou te dar uma série de instruções, inclusive essas instruções vão ser entregues para você no final do culto. Elas estão impressas. Elas estão impressas para você. São instruções para o jejum. Presta atenção como é que um jejum acontece. Ministério de louvor. Quem é efetivamente Ministério de louvor, fica de pé. Os casais discipulados ao ministério pastoral, por favor, fiquem de pé. Ok? Ministério de intercessão, por favor, fique de pé. Quem está envolvido em toda a escala do ministério infantil, por favor, fique de pé. Quem está envolvido na nossa liderança como um todo, que participa das reuniões de liderança, fique em pé, por favor. A essas pessoas não estou convidando você para participar do jejum. Você está intimado a participar do jejum. Com vocês, não é só o jejum de abstinência das informações audiovisual. Pode tirar uma refeição também. Ok? Eu vou tirar 2 refeições, por causa do organismo físico, que resiste. Você vai tirar uma, almoço ou janta. Vocês não têm a opção de dizer que... vou ver. Pode se sentar. Você que não levantou e é visitante, quer dizer que você é bem-vindo, quer dizer que você não é obrigado a fazer nada, quero te dizer que você pode não estar entendendo exatamente o que está acontecendo aqui, mas é profundo. Quero te dizer que se você quiser estar junto, maravilha.
E a você que não é nem visitante e nem levantou, se você estiver nessa igreja há menos de um ano, glória a Deus, você está crescendo, chegou, está sendo preparado e vai romper. E vai acontecer e você vai achar seu ministério. Se você ficou sentado e está nessa igreja há mais de um ano, convém que você ache um ministério para você. Convém que você ache uma maneira de servir a Deus, de se envolver com a obra do Senhor, porque é muito difícil levar a vida com Deus sem uma caminhada de verdade com Ele. Sem aceitar o chamado dEle. Nós não somos uma igreja de que tem Jesus só por ser o Salvador. Nós temos Jesus como nosso Senhor. Amém? Então, essa imagem está no Face da pastora e será disparada. Você deve colocar ela amanhã e sair fora. Sexta-feira, dia 8 de fevereiro, vai ter um culto de vigília aqui. Você vai contar seus testemunhos, nós vamos orar juntos e vai ter um grande momento aqui, na sexta-feira que antecede o final de semana do carnaval. Certo? Ali você terminou. Te sugiro que você vá direto para o retiro. Vai dormir, acorda e vai para o retiro. E você vai ver o que Deus vai fazer nesse retiro. Com relação ao retiro, eu tenho uma coisa para te dizer. Está definido quem vai cozinhar e vai nos entregar as refeições. Está definido o cardápio. Estamos fechando o conteúdo espiritual, porque tem a ver com isso aqui. E já fechamos o local. Será na Alameda Ásia, lá na Mansões de Aeroporto. Tem piscina, tem quadra de futebol e tem lugar para a nossa palavra, para o louvor, para tudo mais. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu brinquei que só tinha 40 vagas para todo mundo se arrumar mais rápido e tal. Nós temos 74 reservas. Hoje me ligou a minha irmã dizendo que vem 5 pessoas do Paraná. E eu não sei ainda quantos vão nos procurar na última hora. Na hora que não deu certo meu programa, sou de outra igreja, posso ir? Não sei quantos. E nem quantos daqui ainda vão decidir. Você precisa adiantar a sua inscrição, você precisa se organizar. Porque se eu chegar no limite máximo de verdade, eu tenho que falar, beleza. Nós nunca fizemos retiro com mais do que 60 pessoas. Nós temos mais de 50 reservas de adultos e mais de 24 reservas de crianças. Vão ter 2 piscinas pequenas para as crianças, que nós vamos montar. Tem uma piscina de adultos. E o alvo não vai ser só isso, mas tem tempo de descanso e tempos de ministração, com boa comida e boa companhia na presença de Deus. Por favor, para mim, instruções para o jejum. Você vai receber tudo isso no seu e-mail. Vamos arrumar... Ô, Luiz Nardi, controle remoto para a luz. Se vira. Põe um controle remoto para a luz aqui no púlpito para mim, ó. Aqui, ó. Pelo lado de dentro aqui, ó. Não tem jeito? Tchap, paga, acende. Entendeu? Instruções para o seu jejum. Vamos lá? Começa a se adequar. Começa a entender o que nós estamos propondo. Para tudo. Olha para mim. Sabe por quê? Porque eu falei assim para alguém. Mas aí eu não vou te... Não, mas eu estou assistindo pregação. Não. Você não está dizendo... O cristão já não devia assistir lixo. Estou te propondo nem assistir coisa nenhuma. Estou te propondo a não assistir nada. E vou te contar uma coisa. Não é fácil. Não é fácil. Fiquei ontem, sábado à noite, dentro de casa, com uma filha elétrica. Meu irmão, tive que brincar, tive que conversar, tive que abrir Bíblia, tive que inventar estudo, tive que fazer 1000 coisas. Para te dizer a verdade, o Edson Miguel, que é um bebê de 70 dias, eu acho que ele sentiu falta. Na casa daquela agitação, ele agitou. E a Joisele falou, vamos orar bem, porque é espiritual. Não é fácil. Não pensa você que é fácil. E não sai daqui falando que a televisão é do capeta, não. Que a televisão que está lá em casa é minha. Ele não é dono dela, não. Entende? Queridos, delete todos os arquivos, links históricos, favoritos, vídeos, textos, fotos que te levam a pecar. Vai no seu computador e faz um limpa. Qualquer arquivo que não possa ser visto com seus pais ou com seus pastores é pecado. Coisa que você tem que ver escondida é pecado. Estou tratando um ministro que falou, pastor, depois das 23 horas todo mundo dorme, eu fico com o computador. Eu falei, nós vamos estabelecer então. Você vai ter que sair do Face e tal
Você vai ter que estabelecer horário. Eu coloquei TV a cabo na minha casa, você sabe o que eu fiz? Pastora Joisele, GNT e Multishow, a partir das 22 horas até as 6 da manhã, você coloca a senha, engole ela e some com ela. É o filtro. 25% dos pastores... dos pastores? 25% dos pastores usam filtros. Meu irmão, a Bíblia não nos ensina a lutar contra pecado. Ela fala, luta com potestade. Ela fala, luta contra a carne. Ela fala, luta até com Deus. Jacó luta até com Deus para se tornar Israel. Ela fala, luta com principado, com potestade, luta com o mundo, luta com Satanás, pisa na cabeça, pecado, foge. Contra o pecado, a instrução da palavra de Deus é, foge. Você vê José lá, não é José que fica assim, eu não quero transar com a senhora não, ô esposa do Boitifar. Eu não quero a senhora, fica aí, eu fico aqui. A Bíblia diz que ela agarra na roupa dele, e ele sai rasgando, se desvencilhando das roupas, e some pelado e foge. Porque contra o pecado, você não está apto a vencer. Você tem que fugir. Você tem que resistir o diabo, para ele fugir de você. Você não tem força para falar, não, pode tirar a roupa aí que não dá nada. Pode. Tira a roupa que não vai dar nada. Eu resisto, sou crente. Crentão, eu sou crente, mas é o seguinte. Contra o pecado. Eu falo meio numa linguagem masculina, queridos, porque é a minha realidade. Agora, tem mulher aqui, dentro dessa igreja, que a vida dela dá um filme pornográfico mais aterrorizante do que o meu deu quando eu era do mundo. Cala a boca, pastor, cala a boca. Exclua contas exclusivas e de adultos. Você quer saber se o cara está desviado ou não? Ele tem a conta exclusiva do YouTube para acessar os vídeos proibidos para menores de 18. Você tem conta no YouTube? Acesso para os vídeos não recomendados? Exclua, delete. Retire a frente do som do carro, ou então desliga o fusível de funcionamento. É só um fusívelzinho debaixo da caixa do painel. Se você não der conta. Porque eu entrei no carro, o que eu ia fazer? O carro liga sozinho, gente. Ainda mais eu comprei um sisteminha que é de transmissão de FM, assim. Meu rádio é antigo, mas é transmissão de FM. Você põe um chipzinho de 2 mega, pus um monte de pregação, um monte de música. Entrei no carro, trem. Deus da minha vida. Não, a proposta não é essa, não. Tirei a frente do som e deixei em casa. Acabou. Não, pastor, mas o senhor é radical demais. Não, querido. Quero provar para você o quanto você está dependente. Quero provar o quanto você está viciado, o quanto você está sendo vencido por isso. Vamos lá. Exclua todas as músicas do seu celular. Que isso, pastor? Levou tanto tempo para eu ajuntar elas. Faz um backup. Ou então ajunta lá depois. Ah, pastor, eu consigo resolver. Então, beleza. Se você consegue resolver, lindo. Agora, meu irmão, cadê meu telefone? Aqui. Você não vai acreditar. Eu comprei esse telefone e ele veio com 3 jogos. Eu queria projetar para você ver, mas não tem jeito. Um deles chama Rasgado. E com o Rasgado, você pega a moça, escolhe a moça que você quer, está no meu aparelho telefone. Veio com ele, eu pedi para a Joisele tirar, ela não conseguiu ainda. Eu não sei se eu vou quebrar ele ou o que eu vou fazer. Mas tem 3 jogos aqui, você tira para mim, Bruno, em nome de Jesus. Aí tem 3 jogos aqui. Um deles é proibido para menores de 18. O outro, esse rasgado, você vai passando a mão, então você vai rasgando a lâmina que tem a roupa dela. E por baixo vem ela sem a roupa.
Agora esse que está fazendo um barulhinho, deixa eu ver. Faz um barulhinho aqui. Onde é o barulho aqui? Esse que está fazendo um barulhinho? Tem 3 japonesinhos aqui. Vamos escolher essa que está no campo, certo? Certo? Agora a proposta do jogo é você levantar a saia dela e ela ficar gemendo, ó. Você não está entendendo, querido. Estou falando para você que a minha filha entra no carro e fala: pai, deixa eu jogar com o seu telefone. Seu filho não faz isso, não? Estou te falando que tem irmão aqui na igreja que pega o Xbox, o Play, mas não pega a Bíblia. Estou falando para você que online, em média, se passa 18 horas por dia. Você não tem 18 minutos de oração por semana. Perdão, é 18 horas média semana. Isso é para gente normal, tá bom? Porque tem uns anormal aí que você vai dormir, eles ficam. Você acordou, eles já estão lá. E de 10 em 10 minutos eles postam um negócio diferente. Eles têm tempo. Volta. Exclua as músicas do seu celular. Só para você não ficar tentado a plugar o fone e ficar. É pregação, pastor. Você não está entendendo. O jejum não é de pornografia, não. O jejum é dessa interação áudio-vídeo, dessa, como que eu posso dizer? Dessa batalha, desse ataque na minha mente o tempo todo. Quem está falando isso com vocês é um publicitário. Eu crio coisas para atrair a atenção das pessoas. Eu sei que cor usar para despertar. Você sabe por que McDonald's é vermelho e amarelo? Cores quentes, que despertam fome. Você sabe por que você toma Coca-Cola e não mata a sede? Porque tem cloreto de sódio. Ela é mais salgada que doce, na verdade. Então você bebe e quer mais. As coisas são projetadas para um propósito. Substitua o toque do seu telefone. Avalie a música da chamada, porque às vezes o seu telefone toca. Vou fazer o de um irmão aqui tocar, você vai ver. Você viu o risco? Você viu o risco de eu fazer o seu telefone tocar e ele ser uma música do Israel e Rodolfo? Tem telefone que eu ligo pro irmão, a chamada de fundo dele, aquela que você programa na CTBC, é Ivete Sangalo. Não dá, irmão. Eu ligo para orar pela sua vida. Está tocando lá. Agora eu fiquei doce. Descarregue os aparelhos eletrônicos, notebook, tablet. Separe eles dos seus carregadores. Retire da tomada, separe controle, retire as pilhas. Porque às vezes você não dá conta de lutar, meu irmão. Tira as pilhas, pega o controle lá. Dá na mão da sua esposa e fala: querida, some com isso daqui. Me devolve só depois do carnaval. Para os seus filhos não ficar tumultuados. Peça ajuda aos cônjuges e familiares para substituir senhas. Não dou conta de não entrar no meu Face. Vai lá e fala: querida, digita a senha para mim. E você dá o procedimento, você me conta depois. Lá, anota no papel e me conta lá. Porque às vezes você não dá conta de lutar contra isso. Talvez seu computador precise de formatação. Porque o histórico é muito ruim. Deixa eu te contar uma coisa. Eu esqueci de trazer um negócio, mas você viu. O Yahoo Notícias e todos os sites de notícias deram uma notícia no início do ano passado de um padre. Opa, bingo, não é porque é padre, não. Não é porque é padre, pastor, não faz diferença. Só quem cometeu o deslize, nesse caso, e foi flagrado, foi um padre. Um padre irlandês foi dar uma palestra para os pais dos formandos da primeira comunhão. Quando ele plugou o pendrive, quais foram as imagens que passaram? Imagens sexuais gays. O padre puxou o pendrive e vazou na braquiara. Sumiu no mundo. E aí tem um monte de justificativa, né?
invasões, hackers, o diabo levantando contra a igreja e um monte de coisa. Mentira, meu irmão. Mentira. Deixa eu te contar uma coisa. Quando você entra num site pornográfico, você deixa um rastro. Foi-se o tempo em que imaginávamos que podíamos cometer crimes virtuais e andar escondidos nos virtuais, porque hoje todo computador é reconhecido pelo seu IP. Um endereço numérico que mostra onde está a sua conexão, que máquina é. A Polícia Federal rastreia isso, o site Wikileaks lá foi rastreado por isso. É por isso que aquele rapaz está sendo processado lá, porque não existe mais essa falsa privacidade. Você está com um problema de computador no quarto do seu filho? Põe na sala, para que todo mundo veja o conteúdo daquilo que está sendo acessado. Pai, você precisa saber o que seu filho está acessando. Vocês precisam usar os filtros necessários. Nós precisamos lutar contra isso. Porque senão você vai ser engolido, você vai ser vencido. E você se tornará escravo daquilo que te vencer. E aí, meu querido, você não quer fazer o jejum, não? Não tem problema. Mas não se assuste se você for o próximo a trazer a sua filha para eu tratar uma situação de abuso sexual. A senhora não quer participar de um jejum como esse? É radical demais. Não se assuste se o ano que vem for a senhora a sentar no nosso gabinete pastoral e pedir socorro, porque o seu marido consome material pornográfico e se masturba. Ele fazia isso com você, agora você não quer fazer mais, mas ele quer continuar fazendo. Não estranhe se isso acontecer, porque eu estou falando de 12 dias só. E não é os 12 dias do mês que vem, não era para ser feito ano passado, é agora. O tempo que se chama hoje. Porque tem um principado em cima da sua casa, entrando dentro dela por dentro de um cabo de televisão e de internet. E se você não for maduro da parte de Deus para dizer não a isso, você vai ser engolido. Você vai ser consumido. Não estou profetizando. Eu estou constatando. Volte. Ok, formatação. Publique a imagem da campanha com seu comentário e se desligue, se desconecte. Aí o que eu vou fazer com o tempo, com as 18 horas média aí por semana que vai sobrar? Coma a mesa em família. Coma mais devagar. Leia a Bíblia. Leia livros cristãos. Medite. Comece a pensar naquilo que você lê. Ore. Continue. Escreva um pouco, escreva sobre jejum, sobre sua vida, planos, sonhos, suas dificuldades, seus sentimentos. Visite amigos, familiares que estão esperando uma visita sua há muito tempo. Vá ao monte ou então encontre irmãos para orar. Durma mais cedo, descanse. Mamãe, seu filhão lá de 18 anos não dorme antes da meia-noite. Mas a senhora dorme, né? Coloca seu filho para dormir. Eu tinha 16 anos. Nunca tinha tido uma tranca na porta do quarto. Minha mãe não deixava. E adolescente com 16 anos, tudo que ele quer é uma tranca na porta do quarto. Por causa das revistas, por causa da masturbação. Eu tinha até, pasmem, uma arma de fogo. Tinha 16 anos. Queria meu quarto trancado. Um dia eu fui lá e comprei um trinco e instalei. Meu irmão, unção do Jiraya baixou da minha mãe. Minha mãe deu uma pesada na porta e falou, debaixo do meu teto não. Enquanto você comer da minha comida, morar no meu teto, for meu filho, você vai me obedecer sem tranca no quarto. Cozinhe, faça pequenas tarefas da casa, organize coisas. Arruma, irmão, aquela torneira desgramenta lá que a sua mãe fica reclamando lá no fundo. Passa uma tintinha naquele... Monta um varal lá, faz uma... Se dedica à sua casa. Ô filho, corta a grama do quintal para sua mãe. Arruma a despensa. Lava a sua mobilete. É isso aí mesmo. Arruma a bicicleta, passa white lube nela. Lava os raios com bombril, era o que eu fazia no meu tempo,
Converse com seus filhos, transfira valores, eduque ele como você quer. Não é como o mundo quer, não é como a internet quer, não. Não é como a igreja quer, não. Os filhos são seus. Eduque ele como você quer que eles sejam educados. Estabeleça outros programas. Passeio na praça, lanche do espetinho. É isso. Pega a sua esposa, vai dar uma voltinha na praça, fica olhando seus filhos brincar no parquinho, depois volta. Você não tem dinheiro para levar ela para jantar fora, para ficar lá em família? Vai no hot dog da esquina, come 3 cachorro-quente, um cada um, e divide um refrigerante. Vai dar 10 conto. Mas se dê aos seus. Frequente todos os cultos e esforce-se para estar no retiro. Vai ser um momento muito especial. Terminamos isso, Marcelo? Acende a luz para mim, querida, por favor, naquele botãozinho branco, porque o nosso eletricista ali não foi capaz de pôr aqui ainda. Não houve tempo, né? Queridos, eu tenho uma última coisa para te falar, infelizmente o nosso tempo é muito curto. Eu quero te dizer que o pecado te marca. Em especial o pecado sexual te suja. De uma forma que você não pode ver. Mas é fantástico perceber como pastor, eu tenho percebido que o assédio homossexual só acontece com quem tem um certo declínio, ou problema, ou informação, ou abriu alguma informação que permite a chegada do outro. Sabe, a mulher vagabunda, de alguma maneira, ela é encontrada pelo homem vagabundo, porque eles são marcados no meio da multidão. Você olha todo mundo, aí você sabe exatamente, não, aquela lá. Estou querendo te dizer que existe uma marca invisível do mundo espiritual, que não é visível a olho nu, mas que é visível no mundo espiritual, que você olha para a pessoa e sabe assim. Homens sabem muito bem disso, porque o homem olha para a mulher e ele sabe se ela dá ou não. Homens, por favor, eu estou comentando mentira aqui, bobagem ou não? É bobagem o que eu estou falando? Quando você olha uma mulher, você não sabe exatamente se é fácil, se é difícil, mas vai dar certo, ou se é impossível. A gente faz uma leitura. Falei para você que você não sabe se vestir. Que só de te olhar dá para saber todos os tamanhos das suas formas, sem nunca ter te tocado. Estou dizendo para você que o pecador acha o outro pecador no meio da multidão. Que o sujo acha o outro para fazer sujeira com ele. Que gente, por que ninguém chega para mim e fala, pastor, queria tanto transar com o senhor? A pessoa olha para mim e sabe que eu não estou disposto a isso, que não tem abertura para isso. Por que ela chega em você então? Você está emitindo sinais. Você é um ministro sério. Duvido muito que alguma irmã vai chegar em você no final do culto falando, não, mas você ministra tão bem. Seu cabelo é tão bonito, você é tão cheiroso. Quando você quiser ir orar lá em casa, me abençoar, vamos adorar a Deus junto lá. Agora, se você for um ministro pilantra, se você for um ministro reconhecido como pecador, a pessoa que peca sente seu cheiro de sujeira e vai se aproximando. Quando você vê, ela está sentada no seu colo. O mal atrai o mal, o sério atrai a séria. Filha, você já teve 10 relacionamentos, todos com homens que não valiam uma cibalena. Não são eles o problema, querida. Você está com um problema. Você não está sabendo o que atrair. Você está atraindo lixo.
Você está emitindo os sinais errados. Quando eu era solteiro, eu sabia exatamente quais eram as mulheres para uma noitada e quais eram as mulheres para casar. E como nós vamos fazer com essa lacuna de gerações? Cadê os adolescentes de 13, 12, 11? Cadê eles? E ai de nós, se a igreja e a nossa casa e a escola dos nossos filhos não forem lugares seguros para os menores de 12. Pelo menos os menores de 12. É muito difícil, queridos, sentar com uma mãe, uma filha e ouvir as coisas que eu ouvi. É muito difícil olhar para um casal e ver exatamente aonde eles se perderam. É muito estranho não entender por que você não é feliz no sexo dentro do casamento. Porque Deus criou o sexo seguro e chamou de casamento. O homem criou o preservativo e chamou de sexo seguro. Distorções, sofismas, verdades mentirosas ou mentiras recheadas de verdades, que são verdades em 90% da parte, mas em 10% se perde. Eu, como pastor, quero chegar diante de Deus nesses 12 dias e dizer: Deus, tem uma igreja atrás de mim, tem uma igreja junto comigo, tem uma igreja de filhos a quem o Senhor me confiou, e nós estamos aqui para lutar. Há uma faixa de terreno a ser conquistada, há uma faixa de mentes, corações, de decisões a serem conquistadas, e nós estamos juntos. Eu quero dizer para Deus: Deus, os meus adolescentes estão jejuando, os casais abatidos estão jejuando, Deus, os pastores, os casais discipulados estão jejuando. Deus, a intercessão está com foco nisso, o louvor está com foco nisso, as pessoas da faxina estão com foco nisso, e aqueles que estão aprisionados estão com foco nisso. Queridos, eu tenho dificuldade de dizer para você que hoje é uma noite de cura e de libertação. Eu tenho dificuldade porque isso se dará no desenvolvimento das próximas 2 semanas. Talvez você está aqui e não vai voltar nunca mais, porque essa palavra é dura, complexa para você, ela fere os seus conceitos. Mas tem gente aqui que vai atravessar comigo até depois do carnaval. Tem gente que vai passar esse vale aí, tem gente que vai enxergar essa potestade, tem gente que vai dizer sim para Deus e não para o mundo, tem gente que vai escolher estar conosco. Eu estou jejuando por você, eu estou jejuando por essa igreja, pela minha família e não só por mim mesmo. As minhas orações serão para que nós sejamos verdadeiros. Os dos ministérios é abstinência de informação audiovisual e alimentos. É um passo a mais. Os da igreja, se quiserem tirar alimentos, jejum é abstinência de alimentos. Ou tira almoço, ou tira janta. Eu vou tirar toda a alimentação durante o período de luz. São assim os meus jejuns. Não tomo nem café, nem almoço. Só janto depois que escurece. Até o início do retiro. Eu entrei no jejum de informação quinta noite. E amanhã eu entro no de alimentação junto com vocês. Quinta-feira tem uma palavra, tem conteúdo. Domingo que vem também. Na outra quinta também. E sexta-feira vai ter um encerramento. Olhe para mim. Eu quero contar com você. Diante de Deus. Nós não precisamos de ninguém que fale assim: pastor, eu estou com o senhor. E não está coisa alguma. Porque o diabo vê isso e ri da nossa cara. Quem não está, não está. E quem está, está. Nós vamos lidar com quem quer, com quem entende, com quem sabe do que estamos falando.
Nós não estamos lutando contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados, potestades e dominadores de um mundo tenebroso. Eu quero aprofundar nisso e curar você. Nós vamos ter a oportunidade de tratar você que foi abusado, você que foi assediado, enganado, traído, você que teve a sua vida sexual distorcida, você que encontrou a pornografia, a frigidez, a masturbação, você que se perdeu nesse caminho e que isso tem te feito separação entre você e Deus. Nós queremos ministrar sobre a sua história, sobre a sua vida. Amém? Eu não vou perguntar quem vai levantar a mão. Quero te dizer que amanhã no Facebook já está lá. Estará disparado a imagem. Nesses dias eu vou mandar algumas informações para vocês, passagens bíblicas diariamente, por SMS. Telefone SMS. Ok? Até para você ligar para pessoas, mandar mensagem, motivar os irmãos. No SMS é muito difícil fazer a pornografia, talvez. Então eu queria que você entendesse isso, que você se dispusesse, e crendo, nós veremos a glória de Deus. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero fazer uma oração. Papai, em nome de Jesus, essa palavra não foi nem um pouco fácil de ministrar, Senhor. Quem de nós vai conseguir entendê-la, compreendê-la na sua totalidade, na sua plenitude? Quem de nós será capaz, Deus, de reconhecer que nós estávamos sendo vencidos, roubados, sem sabermos? Deixa-nos romper nas decisões, nas posturas, no nosso modo de ser. Lava-nos de toda sujeira e nos dá uma chance nova na Tua presença. Nos ensina algo sobre santidade, sobre consagração, sobre separação, sobre depender do Senhor, orar ao Senhor. Nós estamos às vezes perdendo uma luta dentro de casa, pelas nossas próprias mãos, pelas nossas próprias atitudes. Toca os Seus filhos nessa noite. Toca cada um de nós. Deixa-nos mudar essa história, para que o Seu nome seja honrado no nosso meio e para que a alegria e o gozo seja pleno em nós. Sara as nossas feridas. É a minha oração abençoando os Seus filhos, em um nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, queridos? Se você recebe essa palavra como vinda da parte de Deus, aplauda o nome dEle.